Então, qual foi a definição que nos foi dada? A definição que nos foi dada foi que o cálculo de primitiva, ele é, na verdade, a integral de uma função. Então, o cálculo de primitiva é integrar. Então, toda vez que eu for integrar, eu estou pensando no cálculo de primitiva. Essa é a definição. O que você faz a partir daí? Você começa a fazer exemplos da sua cabeça. Isso mesmo que você entendeu. Antes de você começar a estudar todo o resto, você pausa aqui e começa a pensar assim: bom, beleza, essa é a definição, então eu vou começar a criar exemplos da minha cabeça. Primeiro exemplo que eu vou criar aqui da minha cabeça é o exemplo mais fácil de todos, tá? Exemplo 1 é a integral de 2x dx. Por quê? Porque eu já falei sobre ela aqui e ela fica óbvia. Qual é a função que eu derivando da 2x? X ao quadrado. Mais qualquer coisa. Lembra sempre que a primitiva é uma família e eu represento todas ao mesmo tempo, colocando o mais c no final. Gente, terminou de fazer uma integral? Você vai adquirir isso como hábito. Escuta o que eu estou te falando. Isso é mais importante do que quase tudo que eu vou falar. Isso é o papo fundamental de integral. É o 80-20 do 80-20. Você vai derivar. Você terminou de integrar. Eu sei que é chato no início. Eu sei que é muito chato, mas vai te economizar um tempo gigante e vai fazer você acertar muito o teu índice de acerto. Se você fizer isso que eu estou falando, vai ser 80% de tudo. Então escuta bem essa dica. Essa dica é uma dica, um segredíssimo, que é você vai derivar a função. Então para de preguiça, tá? Não é o momento de ter preguiça. Eu nunca falei que ia ser fácil, eu falei que ia ser simples, mas é trabalhoso. A gente vai precisar derivar. Então você pega aqui a função x ao quadrado mais c e deriva. Ah, Felipe, mas é idiota. Tudo bem, não tem problema não. A gente faz coisas idiotas também. A gente faz os idiotas e faz as difíceis. Tá? Mas para fazer as difíceis precisa ter domínio dos idiotas. Então não pule essa etapa. Então a derivada vai ser 2x, derivada de c é zero, né? Então 2x. Deu exatamente o que está escrito aqui dentro? Deu. Então você acertou, já pode marcar que tu tá. Você mesmo se corrige. Já marca que tu acertou e parte para continuar isso. Bom, é óbvio que eu peguei uma coisa muito simples. Mas se eu dificultar um pouquinho, se eu colocar x agora, não tem mais o 2x. O 2x ele era óbvio porque a derivada de um x ao quadrado cai o 2. Já vira 2x. Já estava fácil. E quando é x? Então, se você já pensou que basta dividir por 2, você mandou muito bem. Se você não pensou, não tem problema. Pensa comigo no que eu estou falando, mas você tem que criar os seus problemas sozinhos e pensar sozinho, tá? Isso é importante. Mas agora eu vou mostrar por que isso faz sentido. Porque a gente vai o quê? Derivar. Por que a gente deriva depois de integrar? Para confirmar que nós acertamos. Vai fazer isso? Sim, 100% das vezes. 100% das vezes. Só não vou fazer durante uma prova, porque provavelmente não vou ter tempo. Mas estudando é 100% das vezes. 100%. Só para a gente relembrar aqui. Como é que é a derivada? Vai cair, ó, o sobre 2, a constante não deriva. Então vai cair aqui o 2x, vai dar sobre 2 mais c, só que a derivada de c é zero. E aí os dois se cancelam aqui e sobra x. Deu gente, é exatamente igual. Deu exatamente igual o cara que está aqui dentro, ó, a função que está aqui, que é a altura, multiplicando a base, deu exatamente igual? Deu exatamente igual. Então você pode passar para o próximo. E assim você vai pensando nesse tipo de coisa, né? E aqui, naturalmente, você pensando, por exemplo, vou colocar uma bem mais difícil agora, né? 3x a sexta menos 4x a quarta mais 7, por exemplo. Naturalmente, quando você mesmo for criando os seus problemas, você vai começar a ter que refletir sobre fórmulas, sobre as propriedades. Por exemplo, esse 3 aqui faz diferença? Ele está multiplicando. Quando eu derivo com produto, faz diferença? Se for de função, faz, mas se for de constante, não faz. Então, como é integral ao inverso de derivada, não vai fazer diferença.
Então, eu aqui vou fazer um 3x à sétima sobre 7. Faz sentido? Parece que sim. Ah, Felipe, eu não sei ir aqui direto. Tá bom, não vai assim, ué. Lembra como você está estudando? Você não sabia dividir por 7. Tu só pensou, bom, para ter 6 eu preciso vir do 7, porque o 7 diminui 1 na regra de derivação. Então você começa errando. Coloca esse termo aqui, e aqui erra também, ó. X à quinta. E aqui o 7. O que pode dar 7 quando eu derivo? O que pode dar 7? O que dá 1 quando eu derivo? Ah, é o x. Ah, então 7 deve ser 7x. Mais C. Beleza. Acertou? Você vai ver que você errou. Por quê? Porque todas as vezes, lembra? Todas as vezes você vai fazer o quê? Você vai confirmar. Confirmar como? Derivando. Felipe, isso é chato. Uhum, eu sei. Mas esse é o processo que vai fazer você ter 80% de acerto. Esse é o processo. Faça isso e você vai ter 80% de acerto. E melhor, você vai ficar mais craque ainda em derivada. Vai melhorar em derivada. Você vai ganhar duas coisas com uma só ferramenta. Então, quando você derivar aqui, você vai perceber que vai dar 21x à sexta, menos 20, x à quarta. E aí vai dar 7 mais 0. Vai dar 7 aqui. Só que você errou, né? Não está dando exatamente 3. Não está dando exatamente 4. Não está dando aqui. Então, o que você faz? O que você faz para você corrigir esse teu erro? Divide, né? O 21 é quanto vezes 3? É 7 vezes. Então, se você tivesse um sobre 7 aqui, você teria, se você tivesse um sobre 7 aqui, dentro da derivada você teria um sobre 7 aqui. E, portanto, um sobre 7 aqui. E aí você conseguiria obter o 3x à sexta. Se você tivesse um sobre 5 aqui, mesma ideia. Você teria um sobre 5 aqui. A vantagem é que constantes, elas entram e saem das integrais sem problemas, porque elas entram e saem das derivadas. Então a gente pode pensar sobre isso sem estresse. E aí você teria aqui, inicialmente, esse termo, conseguiria chegar lá na resposta. E agora você vai obter exatamente a resposta, tá, gente? Tem que ser exato, exatamente a resposta. Então você está passando pelo processo de você mesmo perceber o que acontece com as constantes, com as somas. Você está pensando esse processo, você está pensando ativamente.